O dia em que tudo mudou começou com um cheiro de café que ninguém tinha coragem de tomar. Sabe aquele silêncio diferente que existe numa casa depois de um velório? Não é o silêncio comum, aquele que a gente encontra quando chega tarde em casa e todo mundo já dormiu. É outro. É um silêncio que pesa, que ocupa os cantos, que senta nas cadeiras vazias e fica. A casa da minha tia Cida estava assim naquela manhã de terça-feira, 3 dias depois que enterramos meu pai. A cafeteira tinha pingado sozinha, como se o tempo não soubesse que tinha parado para a nossa família. A xícara do meu pai ainda estava no escorredor, lavada pela última vez por mãos dele mesmo, porque ele era daqueles homens que lavavam a própria louça até quando estavam com dificuldade de respirar. Eu tinha 48 anos naquele dia. 48 anos, 22 de casamento, e a sensação física, concreta, de que o chão tinha desaparecido debaixo dos meus pés. Meu pai, Sebastião Cavalcante, 74 anos, professor aposentado de História, homem que sabia o nome de cada aluno que já teve em 40 anos de carreira, homem que chorou quando eu defendi minha monografia e que ligava todo domingo às 8 da manhã só para saber se eu tinha dormido bem. Esse homem não estava mais no mundo, e eu ainda não tinha conseguido acreditar nisso de verdade. Tinha gente pela casa, primos que eu mal via, vizinhos antigos da rua onde meu pai morou por 30 anos. A senhora Aparecida do número 42, que trouxe uma travessa de arroz com frango que ninguém ia conseguir comer. Minha filha Isabela tinha ficado perto de mim a manhã toda, segurando minha mão de vez em quando sem precisar dizer nada. Guilherme tinha descido de São Paulo e estava sentado no sofá com aquela expressão fechada dos 20 anos que não sabem como lidar com a morte dos avós. E Fábio, meu marido. Fábio estava sentado à mesa da cozinha, com uma expressão que eu levei anos para aprender a ler, mas que naquela manhã ficou clara como nunca. Ele estava calculando. Não era a primeira vez que eu via esse olhar. Era o mesmo olhar que ele tinha quando passava na frente de um imóvel novo e ficava imaginando a comissão. O olhar de quem está somando, de quem está dividindo, de quem enxerga número onde devia estar enxergando vida. Mas ali, naquela cozinha que ainda cheirava ao café da manhã do meu pai, naquele dia em que eu mal conseguia respirar direito, aquele olhar me atravessou como uma agulha. O doutor Antônio tinha ligado na véspera. Antônio Salles, advogado, amigo do meu pai desde os tempos de faculdade, meu padrinho de crisma, homem de cabelos completamente brancos e voz de quem já viu muita coisa no mundo. Ele disse que o testamento ia ser lido na manhã de terça, que era desejo expresso do meu pai que a leitura fosse em família, na casa da tia Cida, não num escritório. Eu achei aquilo estranho. Meu pai nunca tinha me falado em testamento. Nunca tinha mencionado que tinha ido a cartório. Mas eu estava tão mergulhada na dor que não consegui pensar muito. Confirmei que estaria lá e desliguei. Foi Fábio quem fez as perguntas. Ele pegou o telefone da minha mão antes que eu colocasse no bolso e disse: "Espera, que horas vai ser? Vai ser aqui mesmo? Quem mais vai? E a casa de Batatais, ela já foi mencionada?" Eu olhei para ele sem entender. A casa de Batatais era a casa de campo do meu pai, um sítio pequeno com laranjeira no quintal, onde eu tinha passado todos os verões da minha infância. Eu mal tinha processado que meu pai tinha morrido e Fábio já estava perguntando sobre imóvel. Eu não disse nada. Virei as costas e fui abraçar minha filha. Naquela noite, deitada na cama da casa da tia Cida, porque eu não conseguia voltar para o apartamento ainda, ouvi Fábio no quarto ao lado falando no telefone baixinho. Não ouvi as palavras, mas ouvi o tom. Era aquele tom de quem está planejando alguma coisa. Aquele tom que eu conhecia desde os anos em que ele tentava fechar algum negócio grande e ficava animado demais para dormir. Fechei os olhos e pedi para o meu pai, lá onde ele estivesse, que me desse força para o dia seguinte. Na manhã de terça, a sala da tia Cida estava com 8 pessoas. Eu, Fábio, Isabela, Guilherme, a tia Cida, o primo Marcos, que era filho dela, uma prima mais distante chamada Vera, que apareceu sem ser chamada e ficou num canto, e o doutor Antônio, que chegou pontualmente às 10 horas com uma pasta marrom na mão e um terno cinza que parecia ter sido passado 2 vezes.
Ele cumprimentou cada um com aperto de mão firme. Quando chegou na minha vez, ele segurou minha mão por um segundo a mais e disse baixinho: "Seu pai era um homem extraordinário, Renata." Eu não consegui responder, só assenti. Fábio puxou a cadeira mais próxima da mesa onde o Dr. Antônio ia sentar. Aquilo me incomodou, mas eu não disse nada. Sentei ao lado da tia Cida, que pegou minha mão assim que me acomodei. Ela estava com um olhar diferente. Não era apenas a tristeza do luto. Era outra coisa, uma tensão contida. Como se ela soubesse de algo que estava prestes a acontecer e estivesse apenas esperando a hora. O doutor Antônio abriu a pasta. Tirou um envelope lacrado, depois uma série de documentos grampeados. Ajeitou os óculos no rosto, aqueles óculos de aros redondos que ele usava há anos, e olhou para a sala. Antes de começar, ele disse: "Quero que todos saibam que o testamento de Sebastião Cavalcante foi registrado em cartório no dia 14 de setembro do ano passado, portanto, há mais de 8 meses. Ele está dentro de todos os parâmetros legais. Foi lavrado com 2 testemunhas e o Sr. Sebastião estava em pleno gozo de suas faculdades mentais no momento da assinatura, como atesta o laudo médico anexo." Ele bateu levemente na pilha de documentos. Qualquer questionamento jurídico posterior será tratado da forma adequada. Mas eu estou aqui para cumprir a vontade do meu amigo. Fábio se mexeu na cadeira. Não era nervosismo. Era ansiedade de quem quer que chegue logo ao ponto. O Dr. Antônio começou a ler. A casa, o terreno de Batatais, a poupança, os bens pessoais. A voz dele era uniforme, pausada, de quem conhece o poder das palavras e não vai desperdiçar nenhuma delas. Eu ouvia e não ouvia ao mesmo tempo. Parte de mim estava ali naquela sala. Parte de mim ainda estava no cemitério 2 dias atrás, olhando para aquele caixão e não acreditando. E então, o Dr. Antônio chegou em determinada parte do documento. Ele parou por uma fração de segundo, ajeitou os óculos, e foi aí que Fábio se inclinou para a frente. "Doutor", ele disse, com aquela voz que ele usava quando achava que estava prestes a ganhar alguma coisa, aquela voz de negociação disfarçada de simpatia. "Antes do senhor continuar, só para deixar claro, em regime de comunhão parcial de bens, que é o nosso caso, metade dessa herança é minha, né? Como cônjuge da herdeira, eu tenho direito." A sala ficou em silêncio. Não era o silêncio do luto. Era outro silêncio. O silêncio de quem não acredita no que acabou de ouvir. Guilherme levantou a cabeça devagar. Isabela apertou minha mão embaixo da mesa sem perceber que estava fazendo isso. A tia Cida, ao meu lado, não se mexeu. Mas eu senti a mão dela ficar levemente mais firme, como se ela tivesse esperado por esse momento e tivesse se preparado para ele. Eu olhei para o meu marido, para o homem com quem eu tinha dormido por 22 anos, para o homem que tinha chegado ao velório do meu pai de terno, não porque era a roupa adequada para o luto, mas porque eu percebi depois que ele queria causar boa impressão nos familiares. Queria parecer o genro bem-sucedido numa hora em que o patrimônio ia mudar de mãos. Para o homem que na noite em que o meu pai morreu, enquanto eu chorava no banheiro com a água do chuveiro aberta para abafar o som, ele estava do lado de fora do hospital no telefone, e eu não sabia com quem, e preferi não perguntar. O Dr. Antônio tirou os óculos, limpou as lentes com um pano que tirou do bolso do paletó. Com calma, sem pressa. Colocou os óculos de volta, olhou para Fábio com uma expressão que não era de raiva nem de desdém. Era algo mais fundo. Era a expressão de um homem que conhecia a lei, que conhecia a história e que conhecia meu pai. Ele levantou o documento, encontrou a parte exata e leu em voz alta, com aquela voz pausada e firme, que não deixava margem para interpretação. Declaro que todos os bens aqui especificados são deixados exclusivamente à minha filha Renata de Fátima Cavalcante, com cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, nos termos do artigo 1899 do Código Civil Brasileiro, o que significa que tais bens não se comunicam com o patrimônio do cônjuge da herdeira, independentemente do regime de bens adotado no casamento,
não podendo ser objeto de partilha, penhora ou qualquer disposição por parte de terceiros. O doutor Antônio abaixou o documento, olhou para Fábio e disse, com uma tranquilidade que encheu a sala inteira: "Aqui diz exclusivo para minha filha, sem comunhão. Se você quer saber o que aconteceu quando Fábio finalmente entendeu o que aquelas palavras significavam, se você quer descobrir o que tinha dentro do envelope lacrado que o Dr. Antônio ainda não tinha aberto, e como meu pai, de onde ele estiver, conseguiu me proteger de uma forma que eu jamais imaginei, então se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu precisava voltar no tempo para você entender como eu cheguei naquela cadeira, naquela sala, ao lado da minha tia, segurando a mão da minha filha, enquanto o homem com quem eu tinha construído uma vida inteira mostrava, na frente de todo mundo, exatamente quem ele sempre foi. Conheci Fábio Moraes numa festa de aniversário em novembro de 1998. Eu tinha 26 anos. Estava no segundo ano de uma faculdade de letras que eu tinha abandonado para fazer pedagogia. Trabalhava meio período numa escola municipal e ainda morava com meu pai na rua Barão de Araraquara, no mesmo apartamento de 2 quartos onde ele morou até o fim da vida. Minha mãe tinha morrido quando eu tinha 12 anos. Câncer de ovário, rápido e cruel, como essas coisas costumam ser. E desde então éramos eu e meu pai, Sebastião e Renata, um par que se completava com silêncio e paciência, e o mesmo gosto por novela das 9 e por queijo quente no jantar de domingo. Meu pai não era um homem de muitas palavras, era professor, então quando precisava falar, falava com precisão. Mas no cotidiano ele era quieto, observador, daqueles que ficam numa roda de conversa ouvindo mais do que falando e que no final fazem uma única pergunta que acerta em cheio o coração da questão. Ele nunca falou mal de ninguém na minha frente. Mas quando ele não gostava de alguém, eu sabia. Era um silêncio diferente. Um silêncio que ficava no ar depois do nome da pessoa ser mencionado. Quando eu trouxe Fábio em casa pela primeira vez, 3 meses depois da festa, meu pai preparou um almoço caprichado. Arroz, feijão, frango assado com alecrim. A mesma refeição que ele fazia quando queria que um dia fosse especial. Ficou na conversa, perguntou sobre a família de Fábio, sobre o trabalho, sobre os planos. Fábio falou muito. Era bom em falar. Tinha aquela facilidade de quem cresceu tendo que convencer as pessoas, aquela fluência que parece carisma, mas que com o tempo você aprende a distinguir. Quando Fábio foi embora naquela tarde, meu pai lavou a louça sem dizer nada. Eu fiquei ao lado dele secando os pratos e esperando, porque eu conhecia meu pai. A hora que ele quisesse falar, ele ia falar. Ele disse apenas uma coisa. Disse enquanto pendurava o pano de prato no forno e me olhava com aquele olhar tranquilo dele. Renata, você é uma mulher que constrói. Fique atenta para não construir sozinha. Eu tinha 26 anos. Eu estava apaixonada. Eu ouvi as palavras do meu pai e guardei no lugar onde a gente guarda as coisas que não quer examinar de perto. Continuei com Fábio. Casei com Fábio. Construí uma vida com Fábio. E passei os 22 anos seguintes aprendendo, centavo por centavo, tijolo por tijolo, o que meu pai tinha querido dizer naquela tarde de cozinha. Nos primeiros anos de casamento, Fábio era corretor de imóveis numa imobiliária em Ribeirão Preto. Não era estável, nunca foi, mas tinha meses bons em que ele chegava em casa animado com uma comissão e a gente saía para jantar fora, e ele era aquele Fábio da festa de 98, expansivo, generoso com palavras, cheio de planos grandes. Eram esses momentos que eu me agarrava. Eram esses momentos que eu usava como âncora quando os outros momentos chegavam. Os momentos de silêncio raivoso quando a venda não fechava. Os momentos em que ele chegava tarde e eu não perguntava onde tinha estado porque a resposta nunca era simples. Os momentos em que ele olhava para o meu contra-cheque do Estado, aquele salário modesto de professora de escola pública, e dizia que era uma pena eu não ter escolhido uma carreira que pagasse melhor.
Guilherme nasceu em 2002, Isabela em 2007. Os dois nasceram sadios, lindos, perfeitos, e eu me lembro de olhar para cada um deles recém-nascidos no berço e sentir que tudo que eu tinha passado e tudo que eu ia passar valia por aqueles dois seres. Meu pai estava lá nos dois nascimentos. Segurou cada neto no colo com aquelas mãos de professor, dedos compridos, cuidadosos, e chorou sem esconder. Era um dos poucos momentos em que eu via meu pai chorar. Com os filhos, vieram as despesas. Com as despesas, vieram as conversas difíceis sobre dinheiro. Fábio tinha uma relação complicada com dinheiro que eu demorei para entender por completo. Quando tinha, gastava. Quando não tinha, ficava irritado com quem tinha. Ele nunca economizou, nunca planejou. Tinha aquela crença firme de quem nasceu vendo adultos em volta, sempre dando um jeito de que o jogo ia virar, de que o negócio grande estava sempre na próxima esquina. E enquanto o negócio grande não chegava, a conta conjunta cobria. E a conta conjunta era minha. Não foi uma decisão deliberada. Aconteceu aos poucos, como essas coisas costumam acontecer. Primeiro foi um mês em que ele não fechou nenhuma venda e o aluguel estava vencendo. Depois foi uma temporada ruim no mercado imobiliário e eu assumi as contas do mercado. Depois ele saiu da imobiliária para tentar montar uma corretora própria e eu paguei o registro, o site, os cartões de visita. A corretora não deu certo. Depois ele tentou uma franquia. A franquia não deu certo. Depois foi uma parceria com um amigo que eu nunca confiei, que durou 8 meses e sumiu com 40 mil reais que eram nossos. Cada vez que uma coisa não dava certo, Fábio ficava 2, 3 meses quieto, abatido, e então aparecia com um novo plano, um novo entusiasmo. E eu, que sou professora, que acredito que as pessoas podem aprender e mudar, dava crédito. Fui eu quem bancou a escola particular de Guilherme e Isabela durante anos, porque Fábio tinha aquele orgulho de não querer filho em escola pública, mesmo sem ter dinheiro para a escola particular. E no meio termo entre o orgulho dele e a realidade, era o meu salário que aparecia. Fui eu quem pagou a faculdade de Guilherme em São Paulo, porque ele passou numa federal, mas Fábio insistiu que era melhor uma particular de maior prestígio, e quando a conta chegou todo mês, ele nunca estava por perto para assinar o boleto. Fui eu quem acumulei, durante 15 anos, além do salário da escola pública, uma carga horária extra num cursinho particular que ficava a 40 minutos de ônibus da minha casa, onde eu ensinava matemática básica para vestibulandos toda segunda e quarta à noite, voltando para casa às 10h30 com os pés doendo, sem nunca ter explicado para Fábio exatamente quanto aquilo pagava. Porque aprendi cedo, em algum momento lá pelos 10 anos de casamento, que dinheiro que Fábio sabia que existia, sumia. Não de forma dramática, não de uma vez. Sumia aos poucos. Uma necessidade urgente aqui. Uma dívida que não dava para esperar ali. Uma oportunidade de negócio que precisava de capital agora se não perdia. Fábio nunca roubou de mim de forma explícita. Ele tomava emprestado. O problema é que ele nunca devolveu nada do que tomou emprestado na vida. Então o dinheiro do cursinho eu nunca misturei com a conta conjunta. Abri uma conta individual no banco, no meu nome, sem cartão vinculado, e fui colocando lá. Todo mês, sem falta, durante 15 anos. Não falei para ninguém, nem para meu pai. Não porque eu tivesse vergonha, mas porque eu tinha aprendido que segredo é a única moeda que não desvaloriza quando alguém está sempre por perto tentando te convencer de que você não precisa guardar nada. Mas meu pai não era bobo. Meu pai era professor de história. Ele passava a vida ensinando jovens a reconhecer padrões, a ver o que estava acontecendo por baixo do que parecia estar acontecendo. E durante 22 anos, todo domingo de manhã, quando ele ligava às 8 para saber se eu tinha dormido bem, ele ouvia o tom da minha voz. Ele ouvia o que eu não estava dizendo. E ele foi montando, em silêncio, com aquela paciência de quem sabe que a verdade não precisa ser apressada, um quadro muito mais claro do meu casamento do que eu tinha coragem de pintar para mim mesma. Eu só fui entender isso depois do testamento, depois da carta. Mas estou chegando lá.
O momento em que eu percebi que meu casamento era uma ilusão que eu tinha mantido viva sozinha aconteceu num domingo de março de 2021. Guilherme estava em São Paulo, Isabela tinha ido dormir na casa de uma amiga e eu cheguei em casa mais cedo do que o esperado depois de uma reposição de aula que foi cancelada. Fábio não estava me esperando. Fábio estava no escritório que ele tinha montado no quarto de hóspedes, com a porta fechada, falando no celular em voz baixa com aquele tom. Eu parei no corredor. Não entrei. Apenas parei. Não ouvi palavras amorosas. Não era o tom de quem fala com o amante. Era pior. Era o tom de conivência, de cumplicidade financeira. Ouvi meu nome mencionado uma vez, depois um valor, depois outra vez meu nome. Entrei no quarto só com roupa de dormir naquela noite, sem jantar, e fiquei olhando para o teto pensando em quantos anos eu tinha passado, olhando para aquele teto, esperando que as coisas melhorassem. No dia seguinte, eu liguei para um advogado. Não para iniciar um processo, apenas para entender. Para saber o que era meu, de fato, e o que poderia deixar de ser meu se eu não tomasse providências. A advogada se chamava Doutora Patrícia, especialista em direito de família, indicação de uma colega de escola. Ela me explicou o regime de comunhão parcial, me explicou o que acontece numa separação, me explicou sobre herança. E foi ela quem me disse, naquela primeira conversa, que se eu um dia recebesse uma herança e não quisesse que o cônjuge tivesse direito, havia instrumentos legais para isso, mas que precisariam ser definidos pelo testador, pela pessoa que ia deixar a herança. Eu nunca liguei de volta para a doutora Patrícia depois daquela consulta. Não tomei nenhuma decisão. Fiquei no meio, como fiquei no meio por anos, mantendo a estrutura, indo para a escola, voltando para casa, fazendo janta, pagando boleto, guardando meu dinheiro na conta que Fábio não sabia que existia e esperando sem saber bem pelo quê. O que eu não sabia era que do outro lado da cidade, no apartamento pequeno da rua Barão de Araraquara, meu pai estava tendo uma conversa diferente. No inverno de 2023, meu pai foi diagnosticado com insuficiência cardíaca moderada. Ele me contou com aquela tranquilidade dele, como se estivesse me contando que ia chover no fim de semana. Disse que os médicos tinham dado um protocolo, que tinha remédio, que ia seguir direitinho, que eu não precisava me preocupar mais do que o necessário. Eu me preocupei mais do que o necessário de qualquer forma, porque sou filha dele e não sabia fazer diferente. Passei a ir mais vezes ao apartamento dele. Às vezes levava Isabela. Às vezes ia sozinha depois da aula, numa sexta, e a gente comia queijo quente assistindo o jornal, e conversava sobre qualquer coisa, menos sobre o que estava óbvio, que era que o tempo estava ficando mais curto. Numa dessas sextas, em julho do ano passado, meu pai estava mais quieto que o normal. Eu tinha arrumado a cozinha enquanto ele ficava na sala, e quando me sentei ao lado dele no sofá, ele me olhou por um longo tempo antes de falar. Ele disse: "Renata, eu preciso que você saiba que eu cuidei de você." Eu achei que era a emoção do momento. Achei que era um pai doente falando do amor que sente pela filha. Eu segurei a mão dele e disse que eu sabia, que ele sempre tinha cuidado, que ele era o melhor pai do mundo. Ele apertou minha mão de volta e disse: "Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que eu cuidei, que eu providenciei, que quando eu não estiver mais aqui, você vai estar protegida." Eu ia perguntar o que ele queria dizer, mas ele mudou de assunto com aquela maestria de professor que sabe quando uma lição foi dada e que o resto o tempo vai mostrar. E eu, que devia ter insistido, que devia ter perguntado mais, deixei a conversa seguir para outra direção. 3 meses depois, em setembro, sem que eu soubesse, meu pai foi ao cartório com o Dr. Antônio Salles. E 5 meses depois disso, em fevereiro deste ano, numa tarde de quinta-feira, meu pai dormiu e não acordou. Coração, como os médicos tinham previsto. "Tranquilo", disse a enfermeira que estava com ele. Sem dor aparente, como ele tinha vivido na verdade, com aquela dignidade quieta que era a marca dele em tudo. E agora, eu estava naquela sala, ao lado da tia Cida, com a mão de Isabela na minha, ouvindo o Dr. Antônio ler palavras que meu pai tinha escolhido com cuidado,
Palavras que ele tinha levado ao cartório num dia de setembro em que o coração já estava cansado, mas a cabeça estava tão lúcida quanto sempre foi. Fábio ainda não tinha entendido completamente. Eu vi no rosto dele o exato momento em que as palavras começaram a fazer sentido de verdade. Não foi imediato. Foi como aquelas imagens de ilusão de ótica, onde você olha e de repente a figura escondida aparece e você não consegue mais deixar de ver. Vi ele processar. Vi a expressão ir de confusão para incredulidade para alguma coisa que era quase pânico. Ele disse: "Espera. O que isso quer dizer exatamente?" O Dr. Antônio tirou os óculos de novo. Desta vez não colocou de volta. Segurou os óculos na mão e olhou para Fábio com aquela expressão que eu ia lembrar pelo resto da minha vida. "Quer dizer," o Dr. Antônio disse com muita calma, "que o Sr. Sebastião foi muito cuidadoso. Quer dizer que toda a herança, a casa de campo em Batatais, o apartamento nesta cidade e a poupança pertencem exclusivamente a Renata. A cláusula de incomunicabilidade afasta qualquer direito do cônjuge, independentemente do regime de bens. Não há nada aqui que pertença ao senhor, Fábio. Absolutamente nada." O silêncio que se seguiu àquelas palavras do Dr. Antônio durou talvez 5 segundos. 5 segundos em que o ar na sala pareceu mudar de consistência, ficar mais denso, mais carregado, como antes de uma tempestade quando a pressão baixa e os animais sentem antes dos instrumentos medirem. Fábio piscou. Depois disse: "Isso não é possível." Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Foi a voz de um homem que passou a vida inteira convencendo outras pessoas de que a realidade era o que ele dizia que era, e que estava tentando aplicar essa mesma técnica numa sala com um testamento registrado em cartório e um advogado de 40 anos de experiência sentado do outro lado da mesa. O Dr. Antônio não se moveu. "É não apenas possível, como é absolutamente legal e irrevogável", ele disse. "O artigo que citei é claro. O Sr. Sebastião tinha pleno direito de inserir essa cláusula, e ela foi inserida de forma correta, com todas as formalidades exigidas." Fábio se virou para mim, e ali estava aquele olhar. Não o olhar calculista de antes. Era outro. Era o olhar de quem acabou de perceber que o tabuleiro virou e que estava olhando para a pessoa que virou. "Você sabia disso?" Eu olhei para ele. Respirei fundo. E disse a verdade. Não, não sabia. Era verdade. Eu não sabia dos detalhes. Eu não sabia da cláusula, não sabia que meu pai tinha ido ao cartório em setembro, não sabia das palavras específicas que ele tinha escolhido para me proteger. Mas quando o Dr. Antônio tinha lido aquelas palavras em voz alta, algo dentro de mim tinha reconhecido meu pai em cada uma delas. Era a mesma inteligência quieta, a mesma precisão, o mesmo cuidado de quem pensa 3 passos à frente sem fazer barulho. Eu não sabia dos detalhes, mas eu conhecia aquele amor, e aquele amor não me surpreendeu. Fábio se virou de volta para o Dr. Antônio. A voz dele tinha mudado de tom. Estava mais dura, mais agressiva, o verniz de simpatia que ele aplicava em situações públicas começando a rachar nas bordas. "Eu quero que o senhor me explique como isso é possível juridicamente, porque eu sou cônjuge. Eu tenho direitos. 22 anos de casamento não são apagados por um papel. 22 anos de casamento são absolutamente respeitados pela lei." O Dr. Antônio respondeu. E havia algo na voz dele que era quase gentileza. A gentileza de quem explica uma coisa difícil para uma criança teimosa. "O senhor continua tendo direito à meação dos bens adquiridos durante o casamento em regime de comunhão parcial. O que o senhor não tem direito é a herança de terceiros recebida pela cônjuge, especialmente quando o testador inseriu cláusula expressa de incomunicabilidade." "Isso não é opinião, Fábio. Isso é o Código Civil." Fábio bateu a mão espalmada na mesa. Não foi um soco. Foi aquela batida contida de quem quer bater mais forte, mas ainda tem consciência suficiente para se controlar em público. A xícara de café da tia Cida chacoalhou no pires. Isabela, ao meu lado, se encolheu levemente. Guilherme, que estava sentado mais atrás,
Ficou imóvel com o queixo firme, aquele jeito dele de segurar a raiva. Fábio. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Firme e baixa. O tom que eu usava em sala de aula quando um aluno passava de um limite que não devia passar. Todo mundo na sala olhou para mim. Você não vai bater nessa mesa. Ele me olhou. E naquele olhar havia uma mistura de coisas que eu levaria tempo para processar depois, mas que naquele momento eu simplesmente registrei sem pestanejar. Raiva, surpresa e alguma coisa que era quase reconhecimento. Como se ele estivesse me vendo de verdade pela primeira vez em muito tempo e não estivesse gostando do que encontrava. A tia Cida se levantou devagar da cadeira. Tinha 71 anos, minha tia, cabelos completamente brancos presos num coque, aquela postura ereta que ela manteve a vida toda, filha de uma geração que não curvava a espinha para ninguém. Ela olhou para Fábio com aquela calma absoluta, que é a calma de quem já enterrou gente que amava, e que sabe que pouquíssimas coisas no mundo merecem que a gente perca a compostura. Meu irmão, ela disse, passou os últimos 2 anos dando aulas particulares de reforço para complementar a aposentadoria porque não queria ser peso para a filha. Tinha problema no coração. Ia a pé até a escola onde dava aula porque não queria gastar com Uber. E o dinheiro que ele guardou durante a vida inteira ele deixou para a filha dele com cláusula específica, porque ele conhecia as pessoas ao redor dela melhor do que essas pessoas imaginavam. Ela fez uma pausa. Então, não venha bater mesa na casa dele. A sala ficou completamente quieta. Fábio recuou. Não pediu desculpa. Fábio nunca pedia desculpa, mas recuou. Sentou de volta na cadeira com aquele movimento de quem precisa reorganizar a estratégia porque a primeira não funcionou. Eu o conhecia bem o suficiente para saber o que viria a seguir. Quando a abordagem agressiva não funcionava, Fábio migrava para a negociação, para a tentativa de encontrar um meio-termo, para aquela voz razoável que ele colocava como quem coloca um casaco para sair na chuva. Olha, ele disse, alguns segundos depois com aquela voz. Eu acho que todo mundo aqui está emocionado. É natural. A situação é difícil. Acabamos de perder o Sebastião. Ele fez questão de usar o nome do meu pai. Eu notei. Era uma técnica dele, usar o nome de quem acabava de morrer para criar intimidade, para parecer que ele também estava de luto, que também tinha perdido algo. Mas talvez valha a pena conversar sobre isso de forma mais calma, em outro momento, com os advogados sentados. Porque 22 anos de casamento representam uma construção conjunta, e eu acho que a gente pode chegar a um entendimento. O doutor Antônio recostou levemente na cadeira. O senhor tem todo o direito de consultar seu próprio advogado e acionar a justiça se assim preferir. Qualquer questionamento ao testamento terá que ser feito via ação de nulidade, que o senhor pode entrar. Vou adiantar que as chances são extremamente baixas, dado que a cláusula é perfeitamente legal, e o senhor Sebastião estava em plena capacidade quando o assinou, como comprovam os documentos. Ele bateu levemente na pasta. Mas o senhor pode tentar, é um direito seu. Fábio abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. E foi nesse momento que o doutor Antônio disse: há mais uma parte do testamento que ainda não li. Todos na sala olharam para ele. Ele tirou o envelope lacrado que estava dentro da pasta desde o começo. Era um envelope branco comum, sem nada escrito do lado de fora. Ele o colocou sobre a mesa e olhou para mim. Seu pai pediu que isso fosse entregue a Renata pessoalmente, para ser aberto por ela, no momento em que ela julgasse adequado. Não hoje, necessariamente, quando ela estiver pronta. Eu olhei para aquele envelope. Era a letra do meu pai, reconheceria em qualquer lugar aquela caligrafia de professor formado nos anos 70, todas as letras ligadas com aquela inclinação característica. Mas do lado de fora não estava escrito nada. Era só um envelope branco. E ainda assim eu senti aquilo no peito, aquele aperto que é ao mesmo tempo dor e gratidão e amor e perda, tudo junto, comprimido num lugar pequeno atrás do externo. Peguei o envelope. Coloquei na bolsa sem abrir. A tia Cida apertou meu joelho por baixo da mesa. Fábio olhou para o envelope e depois para mim.
Havia uma expressão naquele rosto que eu nunca tinha visto antes. Não era raiva. Não era ganância. Era algo mais próximo de medo. Como se ele tivesse percebido, finalmente, que havia uma dimensão inteira daquela situação que ele não conseguia controlar e que não ia conseguir controlar. A leitura do testamento terminou 20 minutos depois. O Dr. Antônio explicou os passos do inventário, os prazos, a documentação necessária. Ele entregou a mim uma via de cada documento, grampeados numa pasta azul, e me disse em voz baixa, antes de ir embora, que o escritório dele estava à minha disposição para o que eu precisasse. Seu pai me pediu para cuidar de você nesse processo, ele disse. E eu vou cuidar. Eu abracei o Dr. Antônio ali mesmo, na sala da tia Cida, com aquele abraço de quem está abraçando um pedaço de alguém que não está mais presente. Ele me deixou abraçar sem pressa. Quando me virei, Fábio estava em pé perto da porta com o casaco no braço e o celular na mão. Ele olhou para mim com aquela expressão nova, aquela que eu ainda estava aprendendo a ler, e disse: "A gente precisa conversar." "Eu sei", eu disse. "Mas não hoje." Ele foi embora sem se despedir dos filhos. Guilherme olhou para a porta fechada depois que o pai saiu e depois olhou para mim. Tinha 20 anos o meu filho. Tinha o rosto do avô e a minha teimosia. E nos olhos dele eu li uma pergunta que não era sobre herança nem sobre testamento. Era a pergunta de quem está finalmente autorizando a si mesmo a ver o que sempre viu, mas fingiu que não estava vendo. "Mãe", ele disse, "você tá bem?" "Ainda não", eu respondi, "mas vou estar." Nos dias que se seguiram, a casa caiu. Não de uma vez, aos poucos. Como aquelas estruturas que parecem sólidas, mas que tinham uma viga comprometida há muito tempo. E quando a viga finalmente cede, o resto vem junto. Fábio tentou conversa na primeira noite. Chegou em casa depois que os filhos dormiram, sentou na cama ao meu lado com aquela postura de negociação e começou a falar sobre o que era justo, sobre o que representava uma parceria de 22 anos, sobre como o testamento podia ser contestado, mas que ele preferia não chegar a isso se a gente conseguisse ser adulto. Eu deixei ele terminar. Depois disse que eu tinha um advogado e que qualquer conversa sobre bens devia acontecer através dos advogados. Ele não esperava isso. Nos 10 anos seguintes, ele tinha me visto engolir, ceder, encontrar meio termo, priorizar a paz da casa acima da minha própria posição. Ele estava esperando a Renata que ele conhecia. E essa Renata não apareceu. No segundo dia, ele ligou para um advogado próprio. Eu soube porque Isabela ouviu a conversa e me contou sem conseguir esconder a expressão de quem está processando que o pai que ela amava era uma pessoa diferente da que ela imaginava. Conversei com Isabela naquela noite por 2 horas. Não falei mal do pai dela. Não precisava. Ela tinha 17 anos e olhos abertos. Ela estava vendo. No terceiro dia aconteceu algo que eu não esperava. A doutora Patrícia me ligou. A mesma advogada que eu tinha consultado 4 anos atrás, numa tarde de desespero silencioso, depois de ouvir Fábio no escritório com aquele tom de conivência financeira. Eu nem sabia que ela tinha guardado meu contato. Ela disse que tinha ficado sabendo do falecimento do meu pai por uma colega em comum e que estava me ligando para dar uma informação que ela achava que eu precisava ter. Ela disse: "Renata, há uns 6 meses me procurou uma cliente com uma situação envolvendo uma dívida com um terceiro. Por questões de sigilo eu não posso dizer o nome, mas essa pessoa mencionou o seu nome durante a conversa em um contexto que me preocupou. Eu entendo que você pode já estar ciente, mas se não estiver, sugiro fortemente que você consulte o seu CPF no Sistema de Proteção ao Crédito antes de qualquer passo relacionado ao inventário." Eu agradeci. Desliguei. Fui ao computador. Meu CPF estava limpo. Mas o que eu encontrei quando fui um pouco mais fundo, orientada pela doutora Patrícia numa segunda ligação, foi um emaranhado que levou dias para começar a destrinchar. Fábio tinha feito dívidas em nome de uma empresa que existia no papel, uma empresa que ele tinha aberto anos atrás para uma das tentativas de negócio que não tinha dado certo e que ele nunca tinha encerrado formalmente.
O que ele não tinha encerrado junto era a possibilidade de que aquela empresa, da qual eu constava como sócia no papel, porque ele tinha colocado meu nome, sem que eu prestasse atenção nos documentos que eu assinei anos atrás, numa tarde de pressa e confiança, carregasse dívidas que poderiam eventualmente respingar no meu patrimônio pessoal. 97 mil reais em dívidas que eu não sabia que existiam, em nome de uma empresa que eu não sabia que eu ainda fazia parte, contraídas ao longo dos últimos 3 anos. Quando eu apresentei isso ao Dr. Antônio, ele ficou olhando para os documentos por um longo momento. Depois, tirou os óculos, limpou as lentes com aquele mesmo pano do paletó e disse: seu pai sabia de parte disso. Não tudo, mas parte. Por isso a cláusula não era apenas sobre a herança. Era sobre criar uma fortaleza legal ao redor de você antes que ele fosse embora. Eu sentei naquela cadeira do escritório do Dr. Antônio e fiquei olhando para a janela por um tempo que não consigo calcular. Lá fora, Ribeirão Preto seguia seu ritmo normal. Carros, gente, sol de tarde, o mundo completamente alheio ao fato de que uma mulher de 48 anos estava redesenhando, em tempo real, a arquitetura inteira do que ela achava que era a sua vida. Meu pai tinha sabido, não de tudo, mas o suficiente. E em vez de me ligar e dizer o que ele sabia, em vez de criar uma crise que talvez eu não estivesse pronta para enfrentar enquanto ele ainda estava aqui, ele foi ao cartório. Ele colocou no papel o que precisava estar no papel. Ele me deu uma fortaleza. E então, no 4º dia depois da leitura do testamento, numa tarde de quarta-feira em que Fábio tinha saído cedo dizendo que tinha reunião, meu filho Guilherme veio me ver no apartamento. Ele tinha voltado a São Paulo depois do testamento, mas tinha voltado de surpresa, de ônibus, sem avisar. Chegou com uma mochila pequena e aquela expressão fechada de quem decidiu alguma coisa. Sentou na mesa da cozinha. Colocou o celular virado para cima entre nós dois e disse: mãe, eu preciso te mostrar uma coisa. E eu quero que você saiba que eu sei que devia ter te mostrado antes, mas eu não sabia como, e eu fico com isso na consciência. Ele abriu o celular. Era uma conversa de WhatsApp. Não era uma conversa entre ele e o pai. Era uma conversa que ele tinha visto por acidente num fim de semana em que estava em casa e o pai tinha deixado o celular desbloqueado em cima da mesa. Ele não me deixou ler tudo. Resumiu com aquela economia de palavras de quem já ensaiou como dizer uma coisa difícil. Fábio tinha uma outra conta. Uma conta em nome de um primo distante que funcionava como laranja. Era para lá que ia parte do dinheiro das comissões que ele não declarava. Era essa conta que ele protegia quando fingia que não tinha fechado nenhuma venda. Não era uma fortuna. Mas era dinheiro que era nosso e que ele estava escondendo havia pelo menos 4 anos. Guilherme estava com os olhos vermelhos quando terminou de falar. Eu me levantei, fui até onde ele estava sentado e o abracei. O meu filho de 20 anos que tinha carregado aquilo sozinho por semanas, sem saber o que fazer com o peso. Eu o abracei por um longo tempo e disse que ele não tinha nenhuma culpa, que ele tinha feito a coisa certa, que o amor que ele tinha pelo pai não era errado e que descobrir que alguém que você ama é diferente do que você pensava é uma das dores mais difíceis que existem e que eu sabia disso melhor do que ninguém. Depois que Guilherme foi dormir naquela noite, eu sentei na cozinha sozinha com uma xícara de chá que foi esfriando enquanto eu ficava parada olhando para a parede. E decidi. Não foi uma decisão dramática. Não foi um momento de raiva. Foi calma. A mesma calma quieta do meu pai quando ele tinha alguma coisa importante a dizer. Eu ia resolver aquilo. Ia resolver com cuidado, com os documentos certos, com as pessoas certas ao meu lado. Ia proteger meus filhos, proteger o que era meu, e fechar de uma vez por todas a conta de 22 anos que Fábio devia para a mulher que tinha construído tudo enquanto ele fingia que estava construindo junto. Liguei para o Dr. Antônio naquela mesma noite. Era quase 11 horas. Ele atendeu no segundo toque. Antônio, eu disse, eu preciso começar o processo de divórcio e eu preciso que você me ajude a entender tudo que ele escondeu. Uma pausa. Depois a voz dele, calma e firme como sempre. Eu estava esperando essa ligação, Renata. Me manda o que o seu filho encontrou.
Amanhã cedo a gente começa. O processo de divórcio foi protocolado numa segunda-feira de abril, 43 dias depois da leitura do testamento. Fábio não sabia. Naqueles 43 dias, eu fui aprendendo a viver em 2 registros ao mesmo tempo, que é uma habilidade que as mulheres desenvolvem com uma facilidade que deveria assustar mais o mundo do que assusta. Durante o dia, eu era a mesma Renata. Ia para a escola, dava aula, corrigia a prova, tomava café na sala dos professores, ouvia as histórias das colegas, ria quando precisava rir. Em casa, eu preparava a janta, conversava com Isabela sobre a faculdade que ela ia prestar, assistia televisão ao lado de Fábio no sofá, sem deixar transparecer nada do que estava acontecendo por baixo da superfície daqueles gestos cotidianos. Por dentro, eu estava trabalhando. Toda manhã, antes de ir para a escola, eu passava 1 hora no quarto com a porta fechada, dizendo que estava se arrumando, e ficava no telefone ou no computador com o Dr. Antônio ou com a doutora Patrícia, que eu tinha contratado para atuar junto com ele no caso da empresa fantasma e das dívidas ocultas. Fui reunindo documentos, extratos bancários, contratos, registros da empresa que eu nem sabia que ainda constava como sócia. O Dr. Antônio tinha uma paralegal chamada Verônica, que era extraordinária. Aquela mulher que encontra número em documento que nem parece ter número, e foi ela quem localizou a conta do laranja que Guilherme tinha me contado. Não com o saldo exato, não com os extratos completos, mas o suficiente para que o juiz solicitasse a quebra do sigilo bancário no momento certo. A tia Cida sabia de tudo. Ela era meu porto seguro naquelas semanas. Eu ia até a casa dela às quartas à tarde, o mesmo horário em que eu sempre ia visitar meu pai. E ficávamos as 2 na cozinha dela tomando café enquanto eu atualizava o que estava acontecendo, e ela ouvia com aquela atenção absoluta e de vez em quando dizia alguma coisa que parecia simples, mas que ficava ressoando por dias. Numa dessas tardes, ela disse: "Seu pai dizia que você tinha a paciência dele, mas a coragem da sua mãe. Eu acho que ele estava certo." Eu não tinha chorado muito desde o velório. Naquela tarde na cozinha da tia Cida, chorei. Chorei pelo meu pai, pela minha mãe que eu perdi com 12 anos, por tudo que eu tinha segurado nos últimos 43 dias e nos últimos 22 anos antes deles. A tia Cida não disse nada. Colocou a mão nas minhas costas e deixou eu chorar o quanto eu precisasse. Quando eu terminei, ela levantou, esquentou o café, colocou na minha frente e disse: "Agora chega, você tem trabalho a fazer." Era verdade. O protocolo do divórcio foi entregue na segunda-feira. Na terça, o advogado de Fábio recebeu a notificação. Eu estava na escola quando Fábio me mandou a primeira mensagem. Era uma palavra só. "Sério?" Não respondi. Mandou outra 3 minutos depois. "Você podia ter conversado comigo." Não respondi. Depois ligou. Deixei cair na caixa postal. Quando cheguei em casa naquela tarde, ele estava sentado na sala com aquela expressão que eu já tinha visto antes, aquela mistura de raiva contida e tentativa de recuperar o controle da narrativa. Isabela estava no quarto. Eu coloquei a bolsa na cadeira, fui até a geladeira, peguei um copo de água e bebi devagar antes de me virar para ele. "Você não ia me avisar?" ele disse. "Avisar o quê, Fábio? Que eu decidi terminar o casamento? Você foi avisado pelo advogado, como manda o processo." "Você sabe o que eu quero dizer." "Eu sei", eu disse. E a resposta é não. Não ia avisar com antecedência, porque nas últimas semanas eu aprendi o que você faz quando sabe que algo está vindo. E eu não ia te dar tempo para esconder mais nada. O rosto dele mudou. Vi passar por ele, rápido, a confirmação de que ele entendia exatamente o que eu estava dizendo, que eu sabia da conta, que eu sabia da empresa, que eu não era mais a Renata que ficava olhando para o teto, esperando que as coisas melhorassem por força de paciência e amor. "Você não tem prova de nada", ele disse, mas a voz tinha perdido a firmeza. Era a voz de quem está testando o terreno sem saber ao certo o que vai encontrar. "O juiz vai ver o que existe para ser visto", eu respondi. "Esse não é mais um assunto meu e seu. É um assunto dos nossos advogados e do juiz." Ele ficou parado por um momento.
Depois se levantou, pegou as chaves do carro e foi embora sem dizer mais nada. Ouvi o carro sair da garagem. Fui até o quarto de Isabela, bati de leve, entrei e sentei na cama ao lado dela. Ela estava com o fone de ouvido no pescoço, o notebook no colo e aquele olhar de quem ouviu mais do que devia, mas não ia fingir que não ouviu. Vai ficar tudo bem, mãe? Vai, eu disse, e desta vez eu acreditei enquanto dizia. A audiência aconteceu em maio. Não era o divórcio final ainda, era a audiência de conciliação, aquela etapa obrigatória em que o juiz tenta ver se as partes chegam a um acordo antes de seguir para o processo completo. Eu tinha me preparado. O doutor Antônio e a doutora Patrícia tinham me preparado. A pasta que eu levei naquela manhã tinha mais de 200 páginas de documentos. Fábio chegou com o advogado dele, um homem mais jovem que ele, bem vestido, com aquela postura de quem está acostumado a ganhar na base da pressão. Eles sentaram do outro lado da mesa. Fábio não me olhou quando entrou. Depois olhou uma vez, rápido, aquele olhar de avaliação de quem está tentando medir a temperatura do adversário. Eu olhei de volta sem desviar. O juiz era um homem de uns 55 anos, voz pausada, daqueles que já ouviram tantas histórias de separação, que conseguem ouvir tudo sem deixar transparecer reação. Ele explicou os termos da audiência, ouviu os dois advogados fazerem um resumo das posições de cada parte e então perguntou se havia possibilidade de acordo. O advogado de Fábio disse que o seu cliente entendia que havia bens adquiridos durante o casamento que precisavam ser partilhados de forma justa e que estava disposto a negociar. Depois, com aquela habilidade de quem conhece a retórica jurídica, tentou deslizar para o tema da herança, sugerindo que a cláusula de incomunicabilidade poderia ser interpretada de forma mais ampla, considerando a construção conjunta do patrimônio familiar ao longo de décadas. O doutor Antônio tirou os óculos. Eu vi esse gesto e soube o que vinha. Ele colocou sobre a mesa uma cópia certificada do testamento, uma cópia do laudo médico atestando a capacidade plena do meu pai, e um parecer de 3 laudas assinado por um professor de Direito Civil da USP, confirmando que a cláusula era absolutamente válida e não comportava a interpretação que o advogado de Fábio estava sugerindo. Colocou tudo alinhado, com aquela precisão de quem preparou aquele momento com antecedência. Depois disse ao juiz, com uma tranquilidade que preenchia a sala inteira: a herança não está em discussão. O que está em discussão é a partilha dos bens comuns e as irregularidades financeiras identificadas durante o casamento. O advogado de Fábio abriu a boca. A doutora Patrícia abriu a pasta dela. O que ela colocou sobre a mesa foi o resultado de 6 semanas de trabalho da paralegal Verônica e de 2 contadores forenses que o doutor Antônio tinha contratado. Eram extratos, contratos de abertura de empresa, histórico de movimentações, uma linha do tempo de 4 anos mostrando como o dinheiro que deveria ter entrado na conta conjunta tinha sido desviado através de uma estrutura simples mas funcional, um nome de laranja, uma empresa inativa, transferências fragmentadas para não chamar atenção. R$ 97 mil. Não era uma fortuna, mas era o suficiente. Era o suficiente para mudar a conversa, para transformar uma separação de casal em algo mais complicado para Fábio, para fazer o advogado jovem do outro lado da mesa se inclinar para o cliente dele e sussurrar alguma coisa que eu não ouvi, mas cujo efeito eu vi claramente no rosto de Fábio. Fábio tinha ficado olhando para os documentos desde que a doutora Patrícia os colocou na mesa. Não estava lendo, estava olhando. Era o olhar de quem está assistindo uma estrutura que levou anos para construir, sendo desmontada em tempo real, peça por peça, com documentos carimbados e assinaturas reconhecidas. O juiz olhou para os documentos, olhou para os advogados, olhou para Fábio e para mim. Depois disse que a audiência de conciliação não parecia o momento adequado para resolver a complexidade do caso e que ele ia designar uma nova data para a continuação. Foi quando Fábio falou. Não para o juiz, para mim. Virou para mim ali mesmo, na sala de audiência, na frente dos advogados e do juiz e da escrevente que estava registrando tudo, e disse: Renata,
22 anos. Você realmente vai fazer isso? Eu o olhei. Olhei para aquele rosto que eu tinha acordado ao lado por mais de 2 décadas. Olhei para o homem que eu tinha amado, ou o que eu tinha achado que era amor, que talvez fosse hábito, ou dependência, ou aquela ilusão que a gente constrói com tanta dedicação que confunde com a coisa real. Olhei para ele sem raiva. Eu queria sentir raiva. Teria sido mais simples. Mas o que eu senti foi algo mais parecido com pena, e junto com a pena, uma clareza fria e absoluta. Eu já fiz, eu disse. O advogado de Fábio colocou a mão no braço do cliente para impedi-lo de continuar. O Dr. Antônio fechou a pasta com aquele clique suave de fecho de couro. E eu peguei a minha bolsa, com o mesmo gesto com que peguei a bolsa 1000 vezes saindo da escola depois de uma aula longa, e me levantei da cadeira. Do lado de fora do fórum, o sol estava forte para uma manhã de maio. A doutora Patrícia caminhava ao meu lado, explicando os próximos passos, prazos, documentação adicional que eu precisaria providenciar. O doutor Antônio foi na minha frente, parou na calçada, e quando eu cheguei onde ele estava, ele me olhou com aquela expressão que eu tinha aprendido a reconhecer nele, aquela expressão de quem carrega um segredo honroso. Seu pai me pediu uma coisa. Ele disse: me pediu para garantir que você saísse daquela sala de cabeça erguida. Acho que ele ficaria satisfeito. Eu abracei o Dr. Antônio na calçada do fórum, ao sol de maio, com os carros passando e a cidade fazendo seu barulho normal de cidade. E pela primeira vez em muitas semanas, talvez em muitos anos, me senti exatamente no tamanho que eu deveria ter sempre tido. A sentença saiu 3 meses depois. O Dr. Antônio me ligou numa quinta-feira à tarde, quando eu estava corrigindo provas de trigonometria. A voz dele tinha aquela calma de sempre, mas havia alguma coisa diferente nela, uma satisfação contida que ele não estava escondendo completamente. Renata, a sentença foi favorável em todos os pontos. A herança está protegida na íntegra. Os 97 mil reais foram reconhecidos como desvio e vão ser compensados na partilha. O apartamento em que vocês moram ficou com você, já que foi comprovado que a maior parte do financiamento saiu do seu salário. Fábio fica com o carro e com as dívidas da empresa que estavam em nome dele. Eu coloquei a caneta sobre a pilha de provas. Olhei pela janela da sala de estar. E tem mais uma coisa, o Dr. Antônio disse. O juiz anotou na sentença, como observação, que a conduta financeira do réu durante o casamento revelou um padrão sistemático de má-fé patrimonial. Isso não tem efeito penal agora, mas fica no registro, fica no papel. Fica no papel, assim como as palavras do meu pai ficaram no papel, num cartório de Ribeirão Preto, numa manhã de setembro em que ele foi lá com o coração cansado e a cabeça mais lúcida do que nunca, e escreveu o nome da filha e colocou ao lado palavras que ninguém ia conseguir apagar.